Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ative as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do canal. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram. E hoje, claro, sempre pedindo, não é mesmo? A inspiração de Jesus, dos espíritos superiores, nós vamos falar sobre liberdade, né? E a importância do livre pensar. Eu sempre gosto de revisitar a Revista Espírita, né? Que foi um periódico espírita francês, editado por Allan Kardec, de 1858 a 1869, né? E tem um texto maravilhoso nessa revista chamado Livre Pensamento e Livre Consciência. É um texto que parece que foi escrito ontem, né? Maravilhoso. Allan Kardec vai nos explicar os dois tipos de livres pensadores, né? Os incrédulos, que são aqueles para quem ser livre pensador não é apenas crer no que se quer, mas é não crer em nada, né? É libertar-se de todo fio, mesmo do temor de Deus e do futuro, diz Kardec. E os crentes, né? Para quem ser livre pensador é subordinar a crença à razão e libertar-se do jugo da fé cega. É muito interessante, não é? E nesse texto, Allan Kardec traz a necessária discussão entre o materialismo e a ciência espírita, né? A argumentação, gente, é tão rica, tão lúcida, que eu fico pensando como é possível que mesmo após 150 anos a humanidade ainda resista a quebrar e superar o paradigma materialista, né? A época em que foi escrito, alguns questionavam o espiritismo, né, utilizando os argumentos de que Deus não pode ser demonstrado por uma equação algébrica, né, e a alma não é perceptível com auxílio de algum reativo. Então, assim, é um absurdo crer em Deus e na alma, né, no espírito. Ou seja, se você quer ser discípulo da ciência, você obrigatoriamente deve ser ateu e materialista, né? Só que, se tal argumentação conseguisse sustentar o crivo da verdade, né? Como é que a gente explica, então, que a ciência não é infalível? Como é que nós explicamos as diversas vezes em que a ciência deu como verdade algo e mais tarde reconheceu como erro? Ou que ela determinou que era um erro e mais tarde descobriu-se que era correto? Né? Será que a ciência pode se arvorar em se dizer detentor de todas as verdades? Né? Sabedora de todas as leis da natureza? De saber utilizar todos os recursos das leis que já são conhecidas? Ora, né? Se hoje os homens já sabem muito mais do que os homens dos tempos primitivos, como estabelecer limites absolutos àquilo que se pode saber? Como afirmar categoricamente que não existe continuidade da vida após o desenlace da carne, após a morte do corpo físico? Essa hipótese de vida após a morte tornou-se realidade com o Espiritismo, né? É graças ao Espiritismo que tanta gente que acreditava que morrer era para sempre, né? Que você nunca mais veria seus entes queridos, né? Que era o fim irremediável da existência. Hoje, essas mesmas pessoas estão certas de viver para sempre, que a vida não acaba, que se evolui constantemente em vários outros planos de existência. Né? Kardec faz uma interessante analogia com a força gravitacional que rege o nosso universo, né? Desde o grão de areia até os mundos. E Kardec faz o seguinte questionamento sobre a força gravitacional. Quem a viu? Quem a pôde seguir e analisar? Em que consiste? Qual a sua natureza, a sua causa primeira? Ninguém duvida da força gravitacional, não é? E como foi que a reconheceram? Pelos seus efeitos, né? Dos efeitos
concluíram a causa. E Kardec conclui a sua analogia exatamente assim: dá-se o mesmo com Deus e a vida espiritual, que também se julga por seus efeitos, conforme o axioma: todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. É belíssimo o raciocínio de Kardec, né? Ele diz, tem uma frase dele nessa revista espírita que eu adoro, que diz assim: crer em Deus e na vida espiritual não é, pois, uma crença puramente gratuita, mas o resultado de observações tão positivas quanto as que fizeram crer na força da gravitação. E aí a gente pensa, né? O que é mais livre? O que é mais independente, né? Menos perceptível por sua própria essência do que o pensamento. Então, percebe como a liberdade de pensamento é essencial à evolução do ser humano? E como estamos correndo riscos inerentes à nossa própria passividade diante dos acontecimentos atuais? Aquele que quer subjugar o pensamento à matéria, né, circunscrevendo as coisas puramente terrenas em nome da razão, será que esse é realmente livre? Ou será a verdadeira liberdade aquela que está naquele que se atira de mente aberta ao infinito e quer ver além do mundo da matéria? Os dois são livres, na verdade, porém, só a corrente materialista é que pretendeu ao longo da história humana circunscrever o pensamento ao estreito limite do tangível, ou seja, você só pode ter liberdade de pensar dentro do círculo que nós traçamos para o pensamento. Se sair desse círculo, nós vamos declarar que não é mais pensamento, é loucura, é tolice, é negacionismo, é contrassenso, né? Porque só a nós, cientistas materialistas, cabe discernir o falso do verdadeiro. Vejam, nós não escutamos esse discurso recentemente? Não estamos escutando esse discurso hoje? O perigo de querer impor suas ideias aos outros, né, de querer ter um monopólio da razão, é tornar-se cerceador da liberdade de pensamento, é tornar-se tirano. E não é isso que a gente tem visto? Uma tentativa enlouquecida de estabelecer um discurso único de perseguição àqueles que não comungam com as mesmas ideias? O livre pensamento deve ser entendido como livre o que nós fazemos da faculdade de pensar, de raciocinar, e não da sua aplicação a uma ordem qualquer de ideias. Não é escolher uma coisa em vez de outra, ou excluir uma ou outra crença, mas sim a liberdade absoluta da escolha de crenças. Kardec vai dizer: toda opinião racional que não é imposta nem subjugada cegamente a de outrem, mas que é voluntariamente adotada em virtude do exercício do raciocínio pessoal, é um pensamento livre, quer seja religioso, filosófico ou político. O livre pensamento, ele eleva a dignidade do homem, né? Ele emancipa o espírito. Ele não faz escravo da matéria, ele não faz do homem uma máquina de crer. Né? O livre pensamento não quer escravos, porque ele simboliza a emancipação intelectual, a independência moral do homem. Né? Criminalização, como temos visto hoje, da liberdade de pensamento, que tem atingido o mundo, é aterrorizante. Para aqueles que querem a todo custo impor seu modo de pensar, a liberdade de pensamento só é permitida para quem pensa como eles, né? Para quem crê naquilo que ele crê. Você é livre para pensar, desde que você não vá mais longe do que a ponta da corda a qual te amarramos. Que é isto? Né? O princípio do Espiritismo estabelece que, antes de crer, é preciso compreender. Para compreender, é preciso fazer uso do raciocínio. O espiritismo, ele sai do creia primeiro e depois compreenda, se puder, para o compreenda primeiro e depois acredite, se quiser. Que é maior liberdade do que essa? O espiritismo diz: veja
observe, compare e venha a nós livremente, se isso for da sua vontade. A liberdade é patrimônio do ser humano. Allan Kardec disse àqueles que não aceitam o espiritismo, né? Sois livres. Tudo que vos peço é que me deixeis minha liberdade como vos deixo a vossa. Se procurais me excluir, temendo que vos suplante, é que não estáis muito seguros de vós. Para a gente pensar, né? Então, a liberdade é um bem precioso. Nosso Pai nos concedeu a liberdade de pensar, que significa livre exame das coisas, liberdade de consciência, fé raciocinada. Não nos deixemos ser levados pelo medo e pelo pânico. É o que as trevas e aqueles que a servem querem. Defendemos, sim, a nossa liberdade de pensamento como dignos filhos de Deus que somos. Não é possível admitir mais teorias utópicas, teorias que não sejam fundadas na observação, mas devemos lembrar, sempre temos de utilizar a nossa capacidade de raciocinar, a nossa tolerância e a nossa fraternidade. Porque mesmo aqueles que caminham na escuridão do mundo, iludidos pelo poder terreno e pelas ideias sem sentido e que contrariam os ensinamentos de Jesus, são filhos de Deus, como nós. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e utilizem sempre a sua capacidade de raciocinar como livres pensadores. Até mais. Tchau.